foi parar como na medicina, professor? Essa é uma história antiga, né? Eu, quando estava no colégio, sempre quis ser médico. Sempre quis ser médico, de criança queria ser médico e tal. Depois, quando entrei no colégio, eu tive uma experiência muito interessante com informática. Me deparei com os primeiros computadores da minha vida. Com certeza, nenhum de vocês viu uma máquina que não existe mais, então posso falar que não tem problema, chamada TK-85. Era uma maquininha pequenininha assim, e a gente ligava essa maquininha numa televisão comum com o cabo comum. E não tinha um sistema, o sistema era de BASIC, não existia disco rígido. Ele não executava. Cada vez que você ligava o computador, ele abria na tela vazia. Você tinha que fazer a programação. Era outro mundo, né? Mas aquilo me chamou muito a atenção, porque tinha um professor de química, o Rui, e ele resolveu fazer esse curso no colégio. E aí eu não tinha dinheiro para pagar o curso e falei para ele se eu podia ajudar de alguma forma. Ele falou, se ajudar, toda vez ele trazia as televisões, eram deles, eram 20 alunos, tinha que pôr as 20 televisões, os 20 computadores, ligar. Então ele falou, se você me ajudar com o curso, tipo de um monitor. Vai. Serviço de bedelaria. É bedelaria e eu vou te ensinando as mamunhas e eu te dou uma bolsa do curso. Você participa como aluno. E assim foi. E aquilo, rapaz, comecei a ver aquilo ali, potencial daquilo, balancei. Falei, acho que eu vou fazer informática. Aí sim foi. Fiquei 1 ano e meio nessa coisa de ficar com ele, vendo e tal. Cheguei a escrever uns programinhas meus próprios, porque a gente escrevia, não tinha onde salvar. Sim. Depois começou a ter gravador cassete, a gente gravava o programa na fita cassete. Cada vez que ligava o computador, tinha que carregar o programa. Eu fiz programa, era adolescente, né? Fiz programa de forca, fiz um negócio doido, uns joguinhos. Que legal. E fui tentar vender no mercado. Nunca vou esquecer que peguei um ônibus, fui lá na sede de uma empresa, que eu não vou falar o nome aqui, e tentei vender. Os caras ficavam... Cheguei no balcão, nem eu cansava. Ia falar com o diretor para ver. Mas quem é você? Entendeu? Não, eu fiz um programinha. Eu sou o Bill Gates brasileiro. Cara, você sabe que eu consegui colocar em algumas lojas em shopping? Que legal. Foi muito interessante. Legal que o dono da empresa chegou e falou assim, eu não posso te ajudar agora, mas deixa a fita aqui que eu vou dar uma olhadinha. 2 meses depois a fita tava lá. Pois é. Aí eu li aquilo e falei, bom, legal, mas aí a coisa pegou porque eu tinha que subir de nível para ir para um nível que linguagem de máquina, coisa mais complexa. E na época não tinha como fazer isso. E eu parei para pensar, quando foi chegando no final do colegial, eu tinha que tomar a decisão, né? Falei, mas a vida inteira eu quis ajudar as pessoas, meu sonho de ser médico, né? Bom, então eu vou. Aí desisti da informática e resolvi prestar medicina e aí fui. Eu achei que só o parque fazia sistema operacional. Mas olha só, isso não morreu dentro de mim. É uma coisa que eu gosto muito, informática, produção, áudio, vídeo, aula. É uma tecnologia, coisa que, de uma forma geral. É uma coisa, né? que faz muita parte. E até a especialidade, né? A medicina intensiva tem isso. Tem tudo a ver. Então, eu acredito que está tudo mais ou menos conectado. Legal. Onde que o senhor fez medicina? Eu fiz na Faculdade de Medicina do ABC. FBC. Legal. Legal. E por que terapia intensiva? Já falou um pouquinho, por conta da tecnologia. Mas não é a primeira especialidade dele, né? Não, fiz pneumo, porque na época não tinha especialidade. Sim. Não tinha residência de terapia intensiva, mas se tivesse, eu teria feito terapia intensiva. E fez pneumo onde? Fiz na Unifesp, na Unifesp. Escola Paulista. O que acontece? Veja bem. Eu queria voltar para a questão da escolha da especialidade, né? Quando eu estava na faculdade, a minha faculdade, ela hoje é uma potência, mas na época ela ainda era bem mais restrita, tinha hospitais bastante, como eu posso dizer, com recursos limitados. Mas as pessoas se dedicavam, usavam aquilo que tinham com toda galhardia e vontade de aprender, sabe? Foi uma coisa realmente, eu não devo... Olha, foi uma vivência muito boa que eu tive lá. E eu tive um professor, Jorge Namura, excelente pessoa, que foi um divisor de águas aí. A gente passou numa UTI muito pequenininha que tinha no hospital da faculdade e ali eu comecei a olhar e ver o Build Mark 7 em ação. Tá? Legal. E comecei a ver algumas coisas de UTI e tal. Pô, aquilo me chamou muita atenção. Então, você começar a usar droga vasoativa, você vê subir pressão, você vê o paciente reagindo. Sei lá, acendeu alguma coisa que, sabe assim, ter o controle da situação. Isso é uma coisa que é muito forte no intensivista, eu acho. E aí,
foi daí que comecei a pensar no assunto. Não sabia que era uma especialidade na época. Vivenciei coisas muito interessantes, casos muito interessantes nessa UTI. E passou, era um estágio de 3 meses, né? Passou, depois passei por outros hospitais. E aí descobri, nessa época, que existia um estágio num hospital aqui em São Paulo, particular, para quem quisesse ser para internos. Você podia prestar uma prova e você podia ir lá nesse hospital particular acompanhar. E esse hospital particular, ele fazia cirurgia cardíaca, ele fazia coisas que não tinha na minha faculdade. Então, era muito disputado. E, na época, era um dos intensivistas, que inclusive foi presidente da SOPAT e tal, já falecido, e ele que organizava esse estágio. E aí, sim, aí eu prestei a prova, passei, participei desse estágio, e lá eu pude realmente vivenciar a tecnologia e aquilo me chamou muito a atenção. Cheguei a pensar em fazer anestesiologia, foi uma outra coisa que eu cheguei a pensar fazer, mas aí eu fui acompanhar isso, que se é que se pode falar em conselho, mas assim, eu acho que você deve tentar, se você tem dúvidas na escolha, procura um profissional e acompanha ele alguns dias. Acompanha a rotina dele. Porque é legal quando tem um caso diferente, tudo bem, mas e a rotina? Quebrar frasquinho, encher, fazer a medicação, essa é a rotina. Será que é isso que você quer? Ah, não, mas você está diminuindo a anestesia, é muito mais que isso, com certeza. A anestesia é muito mais que isso. Mas você tem que tentar achar o feijão com arroz ali para ver se é aquilo que você quer. Se você for feliz fazendo aquilo, beleza. Então, é mais ou menos essa ideia. E aí eu acompanhei alguns e falei, pode ser que eu queira anestesiologia. Mas na hora do frigir dos ovos mesmo, eu acabei optando por entrar em clínica, alguma especialidade clínica, para depois ir em alguma coisa de UTI. Como disse, não tinha residência de UTI. E aí a especialidade na Escola Paulista que tinha mais clínica, que tinha mais dedicação à UTI da forma como eu queria, era a pneumo. Porque a cardio também tem UTI, mas é uma UTI voltada para cardiologia, sim, basicamente. É né? bem mais específico. Assim, né? E aí a pneumo não era uma UTI voltada para a pneumo só, era uma UTI geral que tinha lá. E tem até hoje. Uma UTI muito, muito boa. Lá realmente eu aprendi a medicina intensiva da forma como precisava ser. Tive professores assim espetaculares, pessoas que realmente fizeram toda a diferença na minha vida. Legal. E ali a coisa andou. Depois seguimos. Fomos para o servidor estadual, fiquei lá durante 15 anos. 15 ou 20, alguma coisa assim. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Só uma passagem breve, né? Tenho também pessoas muito boas no servidor estadual, que eu tenho muita gratidão, que me ajudaram e me orientaram, me ajudaram de várias formas, não só na parte técnica, mas em outros aspectos. E foi bom, foi ótimo. Legal. Mas chegou aquela hora que você chega e fala, está faltando alguma coisa, entendeu? Está faltando alguma coisa. Então, você começa a ver falhas, problemas, e tem em todo lugar tem falhas e problemas, porque isso é inerente. Nós estamos tratando com processos, né? E aí você fala, como é que eu posso atuar nisso para melhorar? Como é que eu posso mudar essa realidade de alguma maneira? Bom, educar é uma coisa muito importante. Então, eu me envolvi desde momento zero com educação, residência médica, fui preceptor dos residentes durante muitos e muitos anos do servidor e estruturando, né, curso. Ventilação sempre foi uma paixão. O Marcelo Alcântara Holanda tem uma frase que é dele, que a gente é picado pelo bichinho da ventilação, nunca mais é incurável, né? Você quer saber de ventilação para sempre. E é verdade. Então, me envolvi com isso de uma forma bem intensa e fui seguindo dessa maneira, tentando mudar a realidade com a educação. E muda. A gente não tem assim, você tem um trabalho científico que você fez para provar que mudou? Não tem. Mas a gente sabe que muda. Sim. A gente vê isso. A gente vê as pessoas fazendo, a gente vê a diferença, a gente tem feedback, a gente vê desenvolvimento das pessoas, é brutal, é um negócio assim incrível. Né? E o benefício que isso reverte para o paciente é direto. E aí, nessa hora, surgiu aí questionamento, né? Será que eu sigo só entre aspas, na assistência, ou será que eu vou fazendo alguma coisa em educação, alguma coisa diferente? E aí eu conheci a IMED Group, que é a empresa que eu estou hoje. Né? E aí, nesse conhecimento, foi uma coisa que me chamou extrema atenção. É uma empresa de médicos, hoje já ampliando para multi também, com outra mentalidade, uma mentalidade
qualidade, de estar buscando continuamente a qualidade, estar buscando continuamente fazer uma medicina correta, tanto no nível privado quanto no nível público. E, para isso, eles precisavam de crescer e aumentar. E me chamaram para montar um departamento de educação continuada dentro da empresa. Isso foi em 2013, uma época em que departamentos de educação continuada eram setores praticamente reservados à enfermagem na maioria dos hospitais, entendeu? Então, tirando alguns hospitais de nicho, alguns lugares que têm centro de simulação próprio, a maioria dos cursos é de RCP. Né? Então, a ideia da IMED nessa hora era criar um diferencial para os clientes da empresa, no sentido de nós vamos atualizar os médicos e vamos oferecer isso como um diferencial. Então, a gente montou o departamento nesse sentido. O departamento cresceu muito nesses 10 anos, agora 11. E hoje a gente tem diversos cursos de simulação, diversos cursos online, enfim, uma série de ações que a gente faz internamente e também externamente para quem é interessado em fazer.